Já estamos de volta e agora é hora de dica de saúde, né? Dica de saúde ali religiosamente toda quinta-feira, dando aí um super alívio para quem está precisando. E aí, sempre batendo esse papo muito bacana com Isabel Pérez, que já está aqui lindíssima. Adorei, tá? Obrigada. Adorei. Obrigada. Produção nova, viu? Produção nova, ó, a maternidade faz muito bem, tá, gente? Tá vendo? Não Olha, é? finalmente agora eu resolvi, né, me cuidar. Ah. Tô me preparando psicologicamente. Ah, ficou ótimo, parabéns. Obrigada. Ficou lindo. E aí, hoje tem dica de saúde aqui muito bacana. A gente vai falar um pouquinho de entorse, né? O que é entorse? Então, entorse seria exatamente uma lesão que acontece, a gente vai falar um pouquinho sobre a entorse de tornozelo, né? Então, tornozelo que seria aqui a articulação do pé, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho, e quem deu essa sugestão de pauta foi até o Marcelinho Medeiros, que sugeriu lá, pedido atendido aqui, para a gente conversar um pouquinho, porque ele falou que ele fazendo uma caminhada, ele sofreu uma entorse e queria entender um pouquinho mais o que acontece aí, e sugeriu essa pauta aí para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Que legal, né? Então, um beijo aí para Marcelo, tá aqui embaixo, deve estar assistindo, então. Depois eu vou perguntar para ele se ele está assistindo, né? Aprender direito. Já? Será que já está assistindo a gente? Deve estar em casa assistindo, então. Deve estar, né? Então, ó, é para você um entorse aqui. Isso. Então, o que é essa? É uma lesão? Exato, é uma lesão ligamentar. Então, desses ligamentos que estão ali no tornozelo, tá? Tem até uma foto aí, vou pedir para o Gilberto colocar, que seria explicando todos esses ligamentos ali do tornozelo. Nossa, chegou a doer tá? agora. Isso, essa aí é a entorse por inversão, que é a entorse mais comum que a gente vê. A pessoa exatamente torcer o pé. Né? Então tá ali uma entorse grave nesse caso aí, nesse desenho, né? Dessa forma que tá para fora? Na verdade é para dentro. Para né? dentro. O pé, na verdade o dedão tá para cima, né? E o pé ele tá viradinho um pouquinho para dentro, tá? E tem na outra foto também todos esses ligamentos que são prejudicados aí durante essa entorse. Tá? Então, todos esses ligamentos aí que estão no tornozelo, eles podem ficar comprometidos nesses casos de entorse, tá? E aí, assim, é muito comum a gente ver, principalmente aqui em Teresópolis, já há algum tempo, as pessoas estão torcendo aí o tornozelo à torta direita, porque as calçadas estão esburacadas. Quem faz caminhada aí, mesmo utilizando o cantinho da rua, que não é o ideal, e muito menos essa ciclofaixa aí, não é para a gente fazer caminhada, é para bicicleta, a gente tem que fazer na calçada mesmo. Exatamente. Então a gente costuma ver o pessoal que faz a caminhada na calçada está sempre torcendo esse pé justamente por causa do buraco. Com certeza, com certeza. É um outro problema que a gente tem aí, né? A entorse ela é comum também, né, nos esportes, né, no futebol, que é um esporte de alto impacto, e a gente vê também frequentemente nas ruas, como você bem disse, né? Porque esse buraco aí, né, frequente, essas calçadas esburacadas que a gente tem aí na cidade, né? Então a pessoa pisa de mau jeito, vira o pé, né, que é a mais comum ali, a entorse por inversão, que é a que a foto está mostrando, né, quando ela vira o pé para dentro, né, e causa esse estiramento desses ligamentos aqui do tornozelo. Né? Agora, também eu já vi, andando na rua, normal, a pessoa do nada, eu não sei, uma pisada errada talvez, ela acaba torcendo esse tornozelo. Alguma dificuldade que ela tem para andar, algum nervo que está danificado e ela não sabe? O que acontece para a pessoa do nada torcer esse? Olha, pode ser exatamente uma pisada errada que ela já tem, uma postura inadequada que ela já tenha com aquele pé ali, aquele pé já está pisando errado ali, né? Então, ela de repente pisou sem mesmo nenhum obstáculo, né, nenhum buraco no chão, retinho, e esse pé vira. Pode ser por uma pisada errada mesmo. Quando ela vai pisar, ela pisa em falso, né? A pisada é bem complicado a gente conversar, porque tem muitas, assim, vamos botar aí, é difícil você ver alguém que tem a pisada bonitinha ali, certinha, o arco plantar bonitinho. Isso aí é raro, né? Todo mundo vai ter ali, a maioria das pessoas vai ter uma alteração nessa pisada, vai ter um arco um pouquinho desabado, um pé um pouquinho virado, né? Porque o pé, a gente costuma avaliar, a primeira coisa que a gente vê no paciente é o pé.
Porque é o que ele está utilizando ali todo dia. Então, ele anda todo dia e todo dia ele está ali com aquela pisada, muitas das vezes inadequada, gerando sobrecarga para todo o corpo. Então, às vezes, a gente vê uma patologia até na cervical, que você trata, pescoço, cervical, trata, e nada de melhorar. Por quê? Porque, às vezes, essa patologia pode estar vindo lá de baixo, lá do pé, daquela pisada inadequada que está acontecendo com esse paciente. Então, isso tudo tem que ser exatamente investigado e os profissionais, né, falam exatamente isso. Os professores ensinam exatamente isso. Gente, avalia primeiro o pé, que a maioria das vezes é lá que está a origem do problema, da pisada errada, que está gerando toda essa alteração biomecânica nesse paciente, né, de tanta importância que tem esse pé aí, tá com a pisada direitinho. O né? que falar do salto alto, então? Nossa, salto alto é um terror. né? Porque ele já te gera uma pisada inadequada, né? Uma pisada totalmente instável. Né? Então, ele já deixa a sua postura completamente inadequada. O pé, né, completamente... Agora, quando a pessoa, por exemplo, vamos pegar esse exemplo do salto alto, está num salto alto e acaba torcendo o pé, ela pode quebrar esse pé em função desse entorse? Pode ocorrer uma fratura, sim, dependendo. Aí você pode ter uma fratura desses ossos, né? Porque quando a gente fala de quebrar, a gente está falando um pouquinho de osso. Né? Na entorse, a gente fala um pouquinho de ligamento. Né? Quando a gente fala de entorse, a gente pode dividir a entorse em 3 graus. O primeiro grau seria o grau mais levinho, que seria exatamente esse estiramento. Tá? O grau 2 seria uma lesão parcial, assim, bem parcial, bem pouquinho. E o grau 3, que seria o mais preocupante, que é exatamente essa lesão total desse ligamento. Né? Então, é quando o paciente torce e ocorre mesmo uma ruptura, né? Vamos colocar assim, né? O ligamento ele rasga, vamos colocar assim, é mais totalmente. comum em jogador de futebol, né? Exato, por causa do impacto, né? O futebol ele é um exercício, além de muito aeróbico, porque o jogador ele está o tempo inteiro, joga para lá, joga para cá, corre para um lado e para o outro, também tem esses carrinhos, todas essas lesões que os outros jogadores proporcionam, eles proporcionam um ao outro, né? Então, dá ali um carrinho, o pé virou, pronto, já era. Né? É muito impacto que você tem ali, principalmente nessas articulações, né, do membros inferiores. Então, pode acontecer, sim, principalmente no futebol e também em basquete, até vôlei mesmo, quando você levanta para dar um saque, voltou, pode dar um entorse. Né? Então, é bem frequente, assim, tanto nos esportes como também no dia a dia. Né? Agora, só existe entorse no pé? Não, tem também outras articulações, seguindo a mesma lógica. A entorse seria uma virada, vamos pensar assim. Né? Então, seguindo essa lógica, a gente pode pensar em outras entorses também. Mas a mais frequente a gente pode colocar aí que é de tornozelo, por causa de toda essa alteração que a gente tem da pisada, alteração funcional mesmo. Né? Então, é a principal. Bom, torci o pé. A gente está falando de pé aqui, torci o pé. O que eu faço? Olha... A primeira coisa, na verdade, que o seu corpo vai fazer é edema, né? Porque ele vai identificar, né, seu sistema imunológico vai identificar aquela entorse, ele vai falar, ih, caramba, tenho que levar aporte sanguíneo, tenho que regenerar aquele tecido ali, então o seu pé vai ficar desse tamanho aqui, ele vai ficar 3 vezes maior, inchado, bem inchado. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é reduzir esse edema e também reduzir o principal que a gente sempre pensa no nosso tratamento, que é a dor. Né? Que é o principal, o que mais incomoda os pacientes é a dor. Então, você tem que pensar em reduzir esse edema de imediato. Ah, como é que eu vou reduzir esse edema, Isabel? Com gelo. Né? O gelo ele é o mais indicado para um trauma agudo. Então, aconteceu alguma coisa, até a dor de dente, né? Tirei um dente, gelo. Né? Porque é o trauma agudo ali e eu preciso inibir aquela região e eu consigo fazer isso através do gelo. Tá? Mas ainda existe aquela, eu não sei se é folclore, o que é mania, se é cultural ou o que. As pessoas ainda têm uma dificuldade muito grande de saber se bota o gelo ou se bota a bolsa de água quente. Exatamente. Ah, vou botar o quente. Não, bota gelado. A gente escuta de tudo, né? Como é que a gente faz essa diferenciação? Então, eu até trouxe uma foto, vou pedir para o Gilberto colocar já de uma vez, a foto da compressa, exatamente explicando essa diferença aí do calor e a diferença para o frio. A crioterapia, né, que seria o frio, e o quente, que seria o calor. Então, a gente pode observar ali que o quente ele é indicado, né, para dor muscular,
para torcicolo, então uma coisa ali que está incomodando, assim, principalmente muscular, né? Quando a gente fala torcicolo, a gente está falando também muscular. Então, o quente pode estar sendo indicado. E o frio, como eu conversei com você, que a gente já falou, uma pancada, uma coisa mais imediata, né? Um trauma agudo. Então, agudo eu preciso reduzir aquele aporte sanguíneo ali, dar uma aliviada, então eu consigo reduzir através do frio, né? Então, seguindo a mesma lógica, o quente aumenta o fluxo de sangue, promove relaxamento, aumenta a mobilidade, e o frio já faz ao contrário. Ele diminui essa circulação de sangue no local, diminui o inchaço e diminui a inflamação. Então, o frio ele é indicado também, como está escrito ali, para depois do exercício. Tá? Então, olha só, quando ali está escrito que o quente é bom usar antes do exercício, isso para quem faz... Desculpa. Isso para quem faz aí atividade física com uma certa frequência, é bom botar uma bolsinha de água quente? Também. Mas quando a gente pensa, né, falando de entorse, o que a gente pode pensar? Ah, Isabel, eu quero proporcionar para minha entorse, né, esses dois benefícios. Então, eu vou fazer o quente e vou fazer o frio também. Pode fazer um pouquinho. Você vai estar bombeando aquela entorse ali, aquele edema, aquilo tudo, né? Então, eu vou fazer antes do exercício. Então, eu termino ela com o frio, né? E depois, não, eu vou fazer e depois vou fazer o exercício. Então tem toda essa lógica aí para a gente conseguir executar essa compressa quente, fria, né? Terminando, quero relaxar, terminei o quentinho. Quero fazer mais movimento, o frio, né? Então, por isso que a gente vê jogador de futebol tomando banho de piscina gelado, com exatamente, gelo, joga um monte de gelo na banheira do cara, isso, justamente para evitar... Exatamente, para relaxar essa musculatura, sim, no nível de congelar mesmo, né? De regenerar aquele tecido ali, principalmente. Quando a gente fala de crioterapia, a gente está falando em regeneração. Né? Então, por isso que o gelo, né, a crioterapia, ela é tão indicada para reduzir edema, reduzir inchaço, inflamações. Tá, então voltando ao que a gente estava falando, torcer o pé, corre na bolsinha de gelo e bota para diminuir esse inchaço. Exatamente. De imediato, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Né? E depois? Então, depois a gente pode estar pensando, já reduzi um pouquinho o edema, já reduzi também um pouquinho dessa dor, então a gente já pode começar a mobilizar um pouquinho aquela articulação ali. É claro que vai depender desses graus que a gente já conversou, né? Eu tive um grau 3, tem indicação até de cirurgia. Opa, peraí, então vamos começar bem levinho, né? Porque vai ter que ter realmente esse processo cirúrgico aí para recuperar esse ligamento, né? Então, a gente precisa pensar nisso tudo, em avaliar o paciente. Não, é um grau 1, torci na rua, doeu, inchou pra caramba, mas está legal, já estou indicado para fazer fisioterapia, né? Tomei todos aqueles os medicamentos, né, que o médico vai passar, fez o ultrassom, né? O exame mais comum que a gente tem para identificar a entorse seria exatamente o ultrassom. Né, porque o raio-x ele vai observar ali a estrutura óssea, vai conseguir observar se teve exatamente uma fratura, né? Mas o indicado para observar esses ligamentos que a gente já conversou seria mesmo o exame de ultrassom, né? Diagnóstico. Bacana. Então, a gente vai continuar falando aqui desse entorse, porque tem mais coisas para passar aí para você que está em casa, mas eu preciso chamar um intervalinho comercial, é coisa rapidinha, e eu volto já, não sai daí não, tá? Estou te esperando aqui de volta.